Rapaziada, o Flamengo acaba de empatar com o Inter no Campeonato Brasileiro. Simplesmente o Flamengo, cara, ele vem de uma vitória pelo Vasco, 3 derrotas e um empate, né? Que eu acabei de falar. Seguinte, para você que não conhece, rapaziada, eu me chamo Arnilton, eu gravo o vídeo de pós-jogo do Flamengo, falando as análises, tudo que aconteceu, tudo que você pode imaginar. Eu sempre dou aquela analisada para você ficar ciente do que aconteceu no jogo, principalmente para você que não pôde assistir o jogo, ou se você realmente gosta de assistir o meu vídeo para ver minha opinião do que aconteceu. Bora lá começar. Começando pelos relacionados, o que a gente tem? A gente tem Rossi no gol, Emerson Royal, que a gente vai dar uma comentada, Léo, a dupla de Léo, né? Alexandre, Eric Pulgar, Dela Cruz de titular, Arrascaeta, Lucas Paquetá de titular junto com Cebolinha, que eu já tinha comentado que ele merecia sim ganhar mais minutagem, e Bruno Henrique fazendo a linha de frente, que a gente também vai dar uma comentada. Seguinte, como o jogo começa? Ele começa numa grande chance do Inter, num erro do Emerson Royal, que simplesmente ele puxa para dentro, chuta pro gol e erra. Isso foi aos 16 do primeiro tempo. O primeiro tempo ele foi um pouco morno, não teve tantas chances, teve chutes, mas não teve tantas assim muito claras. E o que eu quero falar muito do Emerson Royal? Vamos lá. O Emerson Royal, cara, ele é muito oscilante. O que eu tô querendo falar com isso? Ele é muito daquele momento de, não, agora vai dar certo. Agora ele vai conseguir jogar, mas ele não consegue. O Emerson Royal, cara, é um cara que eu tô admirando, eu tô tendo paciência com ele, porque eu acho que ele tem sim chance de melhorar. Porém, cara, ele não tá demonstrando isso dentro de campo. A gente vê ele postando nas férias, se eu não estiver enganado, ele postando bastante, que tá treinando, que tá se esforçando. Mas dentro de campo, cara, ele teve tantas e tantas oportunidades. Ele foi, eu acho que o jogador que teve mais oportunidade de cruzar, de puxar pro fundo de linha. E ele não conseguiu fazer nada. Foi muito passe errado. Foi muitas opções erradas, decisões erradas que ele teve. Continuando, a gente tem o quê? A gente tem a chance do Paquetá, que eu acho que foi uma das primeiras chances, se não foi, também tem uma do Bruno Henrique, que a gente vai dar uma comentada também. Na chance do Paquetá, a bola vai que meio que no bololô, volta pro Paquetá, ele chuta pro gol e o goleiro pega tranquilamente. Como eu falei, o Paquetá é um cara que está se adaptando, a gente tem que dar um tempo para ele. Claro que, querendo ou não, tem aquela cobrança para cima do Paquetá, porque ele é a contratação mais cara. E a gente tem que dar um pouco de paciência para ele se adaptar. Ele está começando a se acostumar com os jogadores, mas aí, né, se continuar errando muito, que eu nem vou comentar muito sobre a Supercopa Rei, né, vai começar a cair muito para os pés dele. E em seguida, cara, simplesmente a gente tem o gol do Inter. De como ele começa. Simplesmente sai uma bola que eu acho que foi um erro do Léo Ortiz ou foi um erro do Pulgar, eu não estou me recordando aqui agora, que sobra nos pés do jogador do Inter. O jogador do Inter deixa o Léo, pô, não era para eu rir, deixa o Léo Ortiz na saudade, chuta pro gol e gol. Isso foi aos 46, basicamente o jogo acabando. O Flamengo, ele teve oportunidade sim, fora do Léo, do Paquetá, desculpa. Ele teve oportunidade sim, junto com a oportunidade do Bruno Henrique, que é o que eu vou comentar agora. O Bruno Henrique, ele não é um 9. O único 9 que a gente tem é o Pedro. E isso, cara, me faz refletir um pouco uma questão de a gente precisa contratar um 9. A gente não pode ficar dependente do Pedro. O Pedro, como eu já falei, é um cara que eu gosto bastante, é um 9 clássico. Porém, o Pedro, pelo menos nesses últimos jogos, e nesse jogo aqui, que é basicamente um jogo que ele tem que esquecer, que ele errou basicamente quase tudo, se não foi tudo, que eu tô te dando a amenizar um pouco para ele, o Pedro simplesmente, cara, ele não tem velocidade. Ou não é possível que os zagueiros são muito bons ao ponto de conseguir abafar o Pedro. Então, eu acho sim que o Flamengo tem que ir atrás de um 9. Nós precisamos urgentemente, principalmente pro Pedro ficar ligado. E ele pensar assim, opa, peraí, eu tenho um competidor aqui, então vou ter que me esforçar mais. Eu vou ter que realmente subir meu patamar para poder ficar fixo como titular. Porque nessa partida aqui, como eu falei, é uma partida para ele esquecer.
Continuando, o que a gente tem? O final do primeiro tempo, que basicamente termina em 1-0 para o Inter. Apesar do Flamengo ter tido mais posse de bola, como eu sempre falo, não adianta de nada você ter posse de bola se você não tem gol. E falando em posse de bola, são 63 de posse de bola para o Flamengo a 37 do Inter. Cara, isso daqui é um absurdo de diferença. Você pensa assim, cara, o Flamengo ele dominou. O Flamengo, ele realmente foi o maior da partida. E realmente foi. O Flamengo tem mais oportunidade, mas não finalizou bem. E não adianta de nada você ter o posse de bola se tá 1-0 pro time adversário. Falando em chutes, são 9 chutes do Flamengo a 5 do Inter. Mas se a gente for mais, vou dar uma arredondada, né? São 2 chutes do Flamengo ao gol contra 3 do Inter. Por mais que o Flamengo estava dominando sim, como eu sempre falo, não adianta você dominar se você não tem chutes ao gol, se você não tem nem sequer, tipo, botar pressão no time adversário, tá ligado? E voltando do segundo tempo, o que a gente tem? Pênalti pro Flamengo. Cara, aqui basicamente não tem muita discussão, aqui foi pênalti. O Varela, ele tentou buscar a bola, o jogador do Inter, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, ele simplesmente pisou no pé do Varela. Aqui fica uma questão de teve tanto mérito do Varela quanto desmérito do jogador. Se o Varela não tivesse tentado buscar a bola, não teria acontecido o pênalti. E o que a gente tem no pênalti? Simplesmente o Arrascaeta chuta, bola para um lado, goleiro para o outro, gol do Arrascaeta. Cara, até esse ponto aqui, a gente estava sendo salvo pelo pênalti. No caso, vou botar mais um pouco mais de erro do jogador do Inter do que mérito nosso. Depois desse momento aqui, opa, desculpa aí, tá passando aqui um avião, espero que não esteja fazendo tanto barulho. Mas depois desse momento aqui, o Flamengo deu uma acordada. O Flamengo ele começou a crescer no jogo. Ele já estava bem, mas ele começou a crescer mais. O Inter ele estava dependendo muito de contra-ataque. Toda vez que o Flamengo ele tentava um ataque com o Carrascal, com a Arrascaeta, com o Paquetá, basicamente o Inter quando pegava a bola, chutava para frente. Chute para frente. Eles basicamente no segundo tempo eles viviam disso. E continuando, cara, o que a gente tem? E mais uma chance que era para ser o gol da virada, um passe extraordinário do Arrascaeta, sobra no Carrascal, o Carrascal vai lá e perde. Aqui, cara, é muito fácil eu falar, muito uma questão de, pô, ele podia ter cavado, ele podia ter tocado aqui, se eu não me engano, é o Arrascaeta não, é o Bruno Henrique, se eu não estiver enganado, né? Ou podia ter tocado no Samuel Lino, ou no próprio Pedro. Só que ele meio que, é muito fácil eu falar, tá ligado? Falar assim, ele podia ter cavado, ele podia ter tocado. Num lance desse daqui, ele não podia ter perdido o gol, ele perdeu. E, cara, simplesmente a partida, o Flamengo, ele teve a oportunidade de ganhar, o Flamengo foi melhor na partida, o Inter, ele teve seus momentos, mas se for botar um todo, o Flamengo foi melhor. Só que ele sempre peca um pouco na hora de finalizar. O Flamengo tem uma dificuldade na hora de finalizar muito grande. É algo que o Felipe Luiz tem que consertar. A gente é muito bom na bola parada. Não é à toa que muitos dos quase gols que saíram foram de bola parada. E no caso, um lance desse daqui também. Só que o Flamengo, ele pecou. Ele não conseguiu. Poderia ter ganhado sim a partida. O Flamengo foi melhor. Mas o Inter também, mérito do Inter, não vou tirar o mérito do Inter de ter defendido muito bem. O Inter, como eu falei, ele fechou a casinha e, no caso, viveu basicamente o segundo tempo de contra-ataque e um pouco do primeiro tempo também. Mérito do Inter e desmérito nós de não ter conseguido finalizado bem. E o jogo basicamente acaba assim. Aqui são os 28, 29 no caso, e depois disso não tem nada mais de risco, não tem absolutamente nenhuma bola assim, meu Deus, foi em cima da linha. E o jogo basicamente acaba assim, rapaziada. O Flamengo teve a oportunidade de ganhar, não conseguiu. Das poucas oportunidades que ele teve, assim, cara a cara ao gol, perdeu. Do Paquetá também, mas o do Carrascal principalmente foi a cara ao gol. E o jogo basicamente termina assim, 1-1.
Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre tento dar aquela resumida, dando a minha opinião. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você é novo aqui, cara, se você é flamenguista, deixa o like, rapaziada. Se inscreve no canal. Aqui a gente sempre foca 100% no Flamengo. E é isso. O meu nome é Arnilton. Deixa o like mais uma vez para você não se esquecer. É nóis.